as nossas Bíblias em Êxodo, o livro de Êxodo, capítulo 29. Êxodo 29. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Êxodo 29, os versos 45 e 46. Eu quero falar nessa noite hoje sobre a ordem de Deus, ou como Deus estabelece ordem na nossa vida. Êxodo capítulo 29, os versos 45 e 46, diz assim, palavra do Senhor: E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra, Deus. Fala conosco, abre o nosso coração, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos revelar nessa noite. Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, para ouvirmos a Tua voz. Deus querido, para cada um aqui, o Senhor tem algo especial a dizer, a falar, que possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, aqui nós temos Deus falando com o seu povo, mais especificamente dando aqui as ordens a respeito da construção do tabernáculo. Mas antes, eu queria que a gente voltasse um pouco e entendesse uma ação de Deus, ou que uma forma de Deus trabalhar, de modo que tudo aquilo que Deus quer fazer, tanto na terra quanto nas nossas vidas, envolve pelo menos 3 movimentos. O movimento de colocar em ordem, o movimento de manifestar a sua glória e o movimento da sua justiça ou do seu julgamento. Mas eu quero falar nessa noite basicamente sobre o movimento da ordem de Deus. Porque a palavra de Deus diz que quando existia a terra, a palavra diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, estava ali sobre a face das águas. E a palavra também diz que Deus então estabelece ordem na terra. E a cada dia, Deus começa a realizar, a construir, a operar de maneira que a terra tivesse ordem. E então, no 6º dia, Deus restaura a ordem da terra, ou coloca a ordem na terra, e também nesse mesmo dia Deus cria o homem. E a palavra diz que Deus forma o homem do pó da terra e sopra nele, nas suas narinas, o sopro de vida, o sopro do Espírito de Deus, que é soprado sobre o homem, e o homem então gera vida. Hoje, a ciência, já descobriu que no nosso corpo, todos os elementos químicos que existem no nosso corpo também existem na terra. Deus nos forma, nos cria para a sua glória, para que coloca no homem a sua glória. Estabelece, reveste o homem da sua glória. Os animais são revestidos de pelos, os peixes eram revestidos de escamas, as aves revestidas de penas, mas a palavra de Deus deixa clara que o homem estava nu. O homem não tinha cobertura, porque a cobertura do homem era a glória de Deus. No Éden, a roupa do homem era a glória de Deus, era a glória do Senhor que estava revestindo o homem. Quando o homem peca, quando o homem cai no Éden, então o que sai do homem é o revestimento da glória de Deus. Então, esse homem então começa a se esconder de Deus e a colocar formas imperfeitas diante de Deus, de se esconder de um Deus que não podemos nos esconder dele.
Deus então cria, Deus então, num vislumbre, num símbolo, numa forma de nos mostrar a maneira como Ele haveria de salvar o homem, ou restaurar essa glória que estava sobre a vida do homem, Deus então reveste o homem com pelos de animais. O homem então cai diante de Deus e perde a sua glória, mas aí Deus ainda tinha um plano para a humanidade, Deus ainda continua tendo um plano para nós. Então surge um outro homem chamado Abraão, que a própria palavra diz que era amigo de Deus. A esse homem Deus dá promessas. A um povo que Deus diz na promessa a Abraão que faria dele pai de uma grande nação, que não se poderia contar nem as estrelas dos céus, assim como as estrelas dos céus e a areia do mar, não se poderia contar a descendência de Abraão. Abraão e a sua descendência então é escravizada no Egito, e Deus então agora opera de forma poderosa para restaurar a sua glória, para restaurar a glória de Deus. E aqui vemos no verso 29 que nós lemos, que o desejo de Deus ao restaurar o tabernáculo, ao instituir o tabernáculo, era que Deus andasse com o homem. A Bíblia diz, e habitarei no meio dos filhos de Israel, porque o desejo de Deus sempre foi habitar conosco, o desejo de Deus sempre foi estar conosco, o desejo de Deus sempre foi estar com o homem. Mas para Deus manifestar a sua glória, para Deus manifestar o seu poder na nossa vida, a glória de Deus tem que haver ordem divina. Tem que haver ordem de Deus. Quando a glória de Deus é revelada, a bênção de Deus se estabelece. Porém, quando a irreverência, a desordem também se revela no homem, há julgamento imediato. Não foi assim no Éden? O homem foi julgado imediatamente pela sua irreverência, pela desordem. Satanás, então, queridos, vai trabalhar na nossa vida, vai trabalhar na humanidade, na vida do homem para criar desordem. Enquanto Deus trabalha para estabelecer a sua ordem. Aleluia, Jesus. E Deus, então, quer estabelecer essa ordem na nossa vida. Quer estabelecer a ordem na nossa casa, na nossa família. Então Deus manda a Moisés estabelecer ou criar um tabernáculo, para que ele pudesse restaurar assim a sua glória. Esse tabernáculo, Hebreus, capítulo 9, no verso 23 e 24, vai dizer que é um reflexo, ou que esse tabernáculo reflete a glória de Deus, a glória celestial, o santuário celestial que nós vamos habitar. Deus dá a ordem para Moisés fazer tudo direitinho. Tinha a medida certa, tinha o lugar certo para colocar a cortina, tinha o lugar certo para fazer as coisas, tinha o lugar certo para o holocausto, tinha o lugar certo para colocar um incenso, tinha o lugar certo para adorar, tinha o lugar certo para o sacerdote ficar, tinha a roupa certa para o sacerdote entrar no lugar, porque Deus estabelece então a sua ordem. Deus coloca a sua ordem. A palavra de Deus diz que o objetivo de Deus, ao tirar o povo de Israel do Egito, ao tirar o povo de Israel da escravidão, era que o povo adorasse a Deus. Esse foi o pedido de Moisés. Moisés, quando chegou diante de Faraó, ele disse, olha, deixa o povo adorar. Deixa o povo se retirar para adoração. Aleluia. Só que Deus, querido, não recebe a nossa adoração de qualquer maneira. Só que Deus não recebe a nossa adoração sem ordem. Para que Deus receba a adoração, é preciso haver ou se estabelecer a sua ordem. Ou a sua ordem precisa ser estabelecida. Amém? Quantos estão entendendo até aqui essa mensagem? Deus está falando aqui no verso 29, no verso que nós lemos, o verso 45, que para que Deus habitasse no meio do povo, era preciso que a sua ordem fosse estabelecida.
O objetivo de Deus era habitar no meio do povo. O objetivo de Deus, e quando Deus se revelava ao homem no Éden, a palavra diz que todos os dias, na viração do dia, Deus falava com o homem, porque a sua glória já havia sido estabelecida. Mas agora Deus quer habitar no meio do homem, quer habitar no meio da nação de Israel, no meio, estar no meio. Não sei se você lembra, mas a palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 5, no verso 22, vai falar a respeito de um homem chamado Enoque. E o texto diz que Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Porque quando andamos com Deus, quando estamos próximos de Deus, Deus nos toma para si. Deus agora não quer tomar mais uma pessoa. Deus não quer tomar para si mais um homem, mas Deus agora quer tomar para si uma nação. Quer tomar para si o seu povo. Jeremias capítulo 30, no verso 22, o texto diz, olha, então vós sereis o meu povo e eu serei o seu Deus. O objetivo de Deus agora é tomar um povo, uma nação santa, uma nação escolhida para si. Como, querido, nós podemos então andar com Deus? Como então a nação de Deus, o povo de Deus, pode andar com Ele, um Deus que é santo, um Deus que é poderoso, um Deus que é fogo consumidor, um Deus que nos ama infinitamente, mas que não aceita desordem, um Deus que é poderoso, mas que não aceita bagunça, que não aceita confusão, um Deus que é puro, santo, verdadeiro. Como? Então, a primeira coisa que precisamos entender, queridos, é que nós precisamos aceitar a ordem de Deus. Nós precisamos nos submeter à ordem de Deus, à organização que Deus quer fazer na nossa vida. A organização que Deus quer realizar no nosso coração. É por isso que para nos relacionarmos com Deus, para ouvirmos Deus falar conosco, para sentirmos a presença do Espírito Santo, para termos comunhão com Deus, a primeira coisa que o homem precisa é se arrepender. Porque quando nos arrependemos, nós aceitamos a ordem de Deus na nossa vida. Aceitamos a ordem de Deus no nosso coração. O tabernáculo foi construído porque Deus não podia habitar no coração do homem. O tabernáculo foi construído porque o homem, Deus não podia andar com o homem se esse homem não fosse restaurado, se esse homem não fosse liberto. Porque a glória de Deus é poderosa. Antes de um rei entrar numa sala, antes de um rei entrar no auditório, em determinado lugar, vem a arrumação. Eu não sei se você já trabalhou com alguma autoridade, mas quando a autoridade vai se pronunciar, tem aqueles que chegam antes para arrumar, para preparar tudo. Tem gente que chega cedo, coloca a água no lugar, coloca o cafezinho, prepara a mesa dos pães, dos bolos, prepara a mesa do almoço, da festa que vai acontecer, tudo fica preparado. Quando se fala de um rei, há aquele que proclama a chegada do rei, que anuncia, o rei está chegando, e quando o rei entra, ele entra na sua glória. Ele entra cheio de glória, cheio da sua majestade. Muitas vezes nós confundimos a manifestação de Deus com a glória de Deus. Ou seja, Deus muitas vezes no Antigo Testamento se manifestou e se manifestou com fumaça. Quando Deus se manifestou no monte em que o povo não conseguia subir, a Bíblia diz que aquele lugar ficou cheio de fumaça e nós achamos que a glória de Deus é aquela fumaça. Mas a realidade, queridos, é que se não tivesse a fumaça, a gente não conseguiria, ou o ser humano não conseguiria olhar para Deus, porque ele morreria. A fumaça, na realidade, é uma proteção
para que o homem não morra a olhar para a glória de Deus, porque ninguém viu a glória do Senhor. Não conseguimos olhar para a sua glória. Em Êxodo, no capítulo 33, nós vamos ver Moisés pedindo para Deus: Senhor, mostra-me a tua glória. E a palavra diz que Deus fala: fica ali, Moisés, que eu vou passar a minha bondade. Eu vou manifestar para você toda a minha bondade. E quando Moisés desce do monte, o rosto de Moisés brilhava. E ele tinha que colocar um véu, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 6, vai dizer que a glória de Deus se manifesta na face de Cristo. Que a glória de Deus se manifesta em Cristo, conhecer a glória de Deus na face de Cristo. Quando Saulo caminhava destino a perseguir os cristãos, o texto, Saulo, quando vai relatar o que aconteceu, ele vai dizer, era meio-dia, era sol forte. De repente ouviu uma luz que era mais forte que o sol. E ele caiu por terra. Porque a glória de Deus é o brilho da face do Senhor. É a luz que é impenetrável, onde não existe trevas. É luz perfeita. Aleluia, Jesus. Para construir esse tabernáculo que Deus mandou Moisés construir, o Espírito Santo encheu homens, capacitou homens para trazer ordem. Homens, em harmonia com a palavra de Deus, trariam a ordem de Deus. Êxodo capítulo 31, eu quero ler aqui que está do lado. Êxodo 31, verso 1 diz: o Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Verso 6: escolhi a Olibe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Veja que Deus quer estabelecer a ordem, mas para que essa ordem seja estabelecida, Deus precisa de homens sensíveis ao Espírito Santo. Para que essa ordem seja estabelecida, Deus precisa de homens cheios do Espírito Santo. Homens que sejam capazes de realizar aquilo que é vontade de Deus. Esses homens então começaram a construir. O povo, Deus colocou no coração do povo vontade de abençoar, vontade de doar, vontade de fazer de construir algo para Deus. Esses homens então, movidos pelo Espírito Santo, começaram a construção. E eles construíram a arca, eles construíram o candelabro, eles construíram tudo de acordo com o que Deus mandou fazer. Centímetro a centímetro. Não podia passar 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos. Tinha que ser do jeito que Deus mandou fazer. Tinha que ser do jeito que Deus mandou realizar. É por isso, meu irmão, que não adianta a gente querer ver a glória de Deus se a gente não quer fazer nada do que Deus manda para a nossa vida. Tem gente que quer ver a glória de Deus, mas quer viver do seu jeito, não de acordo com o que Deus quer. Tem gente que quer ver a glória de Deus, mas não quer amar a Deus, não quer servir a Deus, não quer ouvir o que Deus tem a dizer pela sua palavra. Somente homens em harmonia com a palavra podem ser cheios do Espírito. Podem ser usados para uma obra. Aleluia. E é por isso que para estabelecer o novo tabernáculo, a casa de Deus,
a casa do Espírito Santo que é você, que sou eu, Deus usa também um homem. Deus usa Cristo, usa Jesus, e é por meio de Jesus que, em harmonia com a palavra de Deus, hoje essa glória de Deus pode se manifestar na nossa vida. Essa glória de Deus pode se manifestar em você, pode se manifestar na sua casa, pode se manifestar por onde você for. Homens movidos por Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porém, queridos, o pecado é desordem. Satanás é o rei da desordem. Enquanto Deus quer estabelecer a sua ordem, enquanto Deus quer manifestar a sua glória, Satanás quer sabotar os planos de Deus. No Éden era assim. A glória de Deus já estava estabelecida sobre o homem. E Satanás tentou burlar ou sabotar os planos de Deus. Sabotar o que Deus queria fazer. O que Deus queria realizar. Meus irmãos, essa mensagem é uma mensagem direta. E o que Deus pergunta para nós nessa noite é: o que nós precisamos colocar em ordem para Deus revelar a sua glória? O que nós precisamos colocar em ordem na nossa vida para Deus manifestar a sua vontade em nós? Não sei se você lembra da história do rei Ezequias, mas a Bíblia diz que o rei Ezequias, certa manhã, estava adoentado e o profeta foi ter com ele. E o profeta disse para ele: olha, prepara, coloca a tua casa em ordem, porque dessa noite não passa. Arruma tuas coisas, coloque em ordem tudo, porque o teu tempo acabou. E o texto diz que quando o profeta saiu, o rei Ezequias se arrependeu diante do Senhor. E ele fez uma oração a Deus. E por causa dessa oração, o profeta voltou. E quando o profeta voltou, ele disse: olha, o Senhor agora te dá mais 15 anos. Porque colocar a nossa casa em ordem, querido, é nos arrependermos diante de Deus. É colocarmos o nosso coração à disposição de Deus. O que nós precisamos fazer, queridos, para colocar a nossa casa em ordem? O que nós precisamos fazer para Deus revelar em nós a sua glória? Natal é o momento de nós colocarmos muitas coisas em ordem. Lá em casa, minha esposa quer pintar algumas paredes. Mas Natal é o momento da gente jogar aquela roupa que não serve mais, doar para alguém. Aquela roupa velha, rasgada, que está guardada lá, joga no lixo. Arrumar a sala, mudar os móveis de lugar. Tem gente que que no Natal faz uma faxina geral. Natal é o momento de uma oportunidade de colocar a nossa vida em ordem. De planejar o ano que está por vir. De começar a fazer novos desafios. De pensar em novas realizações. De pensar em tirar do papel planos, projetos que estão engavetados. É momento da gente voltar para a dieta, é momento de voltar para a academia, é momento da gente fazer e pensar aquilo que a gente vai fazer no ano que vem, esse período de dezembro. Muita gente faz isso nesse período. Um período de encerramento. O que você precisa, meu irmão, para colocar a sua casa em ordem? Eu estava entrando aqui e eu falei com a minha irmã Mirella ali, ela me lembrou, ela sempre me lembra da escola dela, dos estudos dela. Mas em algum momento ela disse: eu vou colocar os meus estudos em ordem. Eu vou colocar a minha vida
né, estudantil em ordem, meu aprendizado em ordem. Quanto tempo faz que você parou de estudar? Quanto tempo faz que você parou de aprender? Porque pior do que parar de estudar é parar de aprender, meu irmão. Tem gente que já não quer aprender mais, tem gente que já não quer, já não está mais suscetível ao aprendizado. Endureceu o coração, fechou o coração, já sei tudo. Já conheço tudo. Estamos vivendo um período difícil, um período de pandemia, onde as pessoas estão sendo atacadas na mente. E é certo, queridos, que o vírus mata, é certo, amados, que muitas pessoas estão perdendo entes queridos, mas existe uma pandemia mental, em que a gente entra numa paranoia de medo, de desespero. Se a gente não sabe muito bem o que fazer, a gente perde o controle. E eu tenho visto muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas sem esperança, ou trancafiadas dentro de casa, achando que estão se livrando talvez da morte, mas estão adquirindo problemas mentais. Tem pessoas que possuem pensamento negativo, pessimista, em que estão pensando, quando pensa numa conversa, numa discussão, a pessoa pensa sempre em briga, contenda, e daí não consegue dormir, porque na mente dela, ela fica tentando, conversando consigo mesmo. Olha, mas se fulano disser isso, eu falo aquilo. Se fulano alegar isso, eu alego tal coisa. E ela fica a noite toda pensando isso. Uma guerra mental. Precisa colocar o pensamento em ordem. Precisa colocar os pensamentos, precisam estar alinhados. O irmão falou aqui do seu sogro, irmão. Seu pai, seu sogro. Falou do sogro dele. E às vezes nós precisamos colocar em ordem, ou nos colocar em ordem com a nossa família. Ligar para parentes que a gente não liga há tanto tempo. Visitar pessoas que a gente não visita. Falar com amigos que de repente a gente perdeu o contato. A gente precisa colocar em ordem a nossa casa. Conversar com o filho. Esposa que não conversa com o marido, marido que não conversa com a esposa. É um para cada lado, cada um fazendo seus próprios planos. Cada um pensando uma coisa diferente, mas não se comunica. E daí, quando vai conversar, quando tem uma briga, quando tem uma confusão, eu não sabia que você pensava isso. Tem gente que só vai saber o que o outro pensa quando está no gabinete, quando está quase separando. Porque não conversa. Porque não coloca em ordem um casamento. Não coloca em ordem o ambiente de trabalho, não coloca em ordem a sua casa. Às vezes a gente reclama, olha, mas eu não consigo emagrecer. Mas você vai na casa dela, é doce para tudo que é lado, é doce na geladeira, é doce no armário. Tem que colocar em ordem, meu irmão. Colocar o ambiente em ordem. Não adianta a gente reclamar se a gente está se auto-sabotando, se a gente está tumultuando a nossa vida. Nós precisamos nos colocar em ordem com Deus. Nos colocar em ordem com o Senhor. Voltar às práticas das primeiras obras. Voltar ao primeiro amor. Voltar a um relacionamento íntimo com Deus. Porque é isso que Deus deseja, queridos. O texto diz, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. O povo saiu do Egito pelo braço forte do Senhor. Deus criou desordem no Egito, queridos.
Deus criou desordem naquele lugar. Deus confundiu os inimigos para tirar o seu povo com o braço forte. Satanás pode tentar sabotar os planos de Deus. Satanás pode tentar tirar o seu relacionamento com Deus, mas Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você, e ainda que esse plano seja passar pelo meio do mar, ainda que esse plano seja atravessar o deserto, ainda que esse plano seja fazer tirar a água da rocha, o plano de Deus vai se cumprir na tua vida, o plano de Deus e o propósito dele vai se cumprir na tua casa. Ainda que a gente não entenda quais são os planos de Deus, ainda que a gente não compreenda quais são os propósitos de Deus, o povo chegou lá na terra, chegou lá no deserto, muitos começaram a murmurar, muitos começaram a pensar em voltar atrás, muitos começaram a duvidar até mesmo de Moisés, que era o líder escolhido por Deus, mas Deus começou a estabelecer a sua harmonia, Deus começou a estabelecer o seu plano, o seu projeto, estabelecer a sua ordem no ambiente, estabelecer a forma como ele queria ser adorado, a forma como ele queria se manifestar, se estabelecer no meio do povo. Deus quer se estabelecer no nosso meio, na nossa vida, na nossa família. Eu cheguei aqui hoje, pensei, olha, eu tenho tanta coisa para falar, mas ao chegar aqui eu ouvi alguns irmãos, ouvi o que alguns irmãos estavam passando. No domingo, uma moça também pediu oração por problemas que também estava passando no trabalho. E, meu irmão, são tantas situações na nossa vida que acontecem, que tentam criar o caos. Tentam criar o caos no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida, na nossa intimidade. Tentam tirar o nosso centro para que a gente não sirva ao Senhor. E muitas vezes a glória do Senhor fica como se fosse algo do passado. Mas a glória de Deus, querido, o poder de Deus, Ele quer nos revestir. O Espírito Santo, Ele te capacita a oferecer a ordem que Deus quer. É por isso que eu queria fazer uma oração nessa noite. Eu quero fazer uma oração por nós que estamos aqui, para que a ordem de Deus se estabeleça na nossa vida. Entenda que para a ordem de Deus se estabelecer, Deus precisa nos ajudar, porque não conseguimos fazer. Para que aqueles homens conseguissem construir o tabernáculo, o Espírito Santo precisou encher eles. Da mesma maneira que, para que possamos oferecer um tabernáculo que seja aceitável a Deus, o Espírito Santo também precisa nos encher. O Espírito Santo precisa nos ensinar. E é por isso que Ele intercede por nós. A palavra diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede pela tua vida, de maneira que você não entende, que você não compreende, mas que faz parte daquilo que só Deus entende, da ordem que Deus entende. Porque a ordem de Deus é diferente da nossa ordem. Quando a gente tenta estabelecer ordem, a gente cria para a gente as mesmas roupas que Adão e Eva criaram. Ao se vestirem diante de Deus, tentando se cobrir para que Deus não visse.
É igual meu filho, quando eu brinco com ele, ele se esconde embaixo da cama. E ele fica lá embaixo, escondido, falando, papai, tenta me achar onde eu estou. E às vezes, a gente está assim diante de Deus. A gente cria as nossas roupas que nós achamos que são espirituais, roupas que nós achamos que Deus não está vendo, roupas que nós achamos que Deus não vai perceber. Talvez o irmão não perceba, talvez quem está do teu lado não perceba, mas estamos diante de um Deus que conhece o nosso coração, um Deus que conhece a nossa vida. Deus sabe, querido, o caos que está estabelecido lá na tua casa. Deus sabe o caos que está estabelecido nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, nas tuas emoções. Deus conhece. Deus conhece a tribulação que você está vivendo, o trauma que você viveu, aquilo que você sofreu, as coisas erradas que fizeram com você. Deus conhece. Deus sabe, meu irmão. Mas sabe o que é maravilhoso? É que apesar de termos pecado, apesar da justiça de Deus, Ele cria roupas para nós. Ele nos reveste. Talvez não com aquela roupa da sua glória, mas com roupas que podem nos livrar do mal, do pecado. E é por isso que Ele nos enche com a sua presença santa. É por isso que Ele nos enche com o seu poder. Porque Ele quer nos capacitar a colocar a nossa vida em ordem. A colocar o nosso relacionamento com Ele em ordem. Talvez esse momento seja o momento em que a gente menos sabe quais são as pessoas que nós temos na igreja. Na verdade, não sei se você parou para pensar nisso. Mas de manhã você vê aqui no domingo, tem algumas pessoas no culto, alguns irmãos que talvez você não vê há muito tempo. Alguns irmãos que você não vê aqui no culto, mas você tem contato com eles no WhatsApp, tem contato com eles no Facebook. Mas tem irmãos que você olha assim, será que esse irmão ainda é crente? Será que esse irmão ainda está aqui na igreja ou está em outra igreja? Será que esse irmão está servindo aqui, é membro aqui? Ou será que ele já é membro de outro lugar? Porque a pessoa a gente não vê mais. A pessoa não consegue mais vir para o culto, já não se sente segura em estar no culto. Isso talvez possa criar uma insegurança no nosso coração. Mas Deus conhece cada um de nós. Ele conhece, querido, o nosso caos, a nossa desordem. Eu queria orar. Queria que a gente ficasse de pé, se possível. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. O Senhor quer ser o nosso Deus. O Senhor quer ser o nosso Senhor. E o Senhor quer habitar no meio de nós. A Tua palavra diz lá em Apocalipse, Senhor, que o Senhor é aquele que passeia no meio dos 7 castiçais, Senhor Jesus. É aquele que passeia no meio das igrejas, Senhor. É o mesmo Senhor Jesus que está aqui nessa noite. O mesmo Jesus que nos comprou e que colocou em nós, Pai, nos fez de nós santuários. Hoje, esse tabernáculo, Senhor, que era construído pelo homem imperfeito, Deus, agora é colocado e instituído dentro de nós, seres humanos imperfeitos, Senhor. Aleluia. Lugar onde o Senhor quer manifestar a sua glória. Quando o Senhor Deus, Salomão construiu, Pai, o santuário, a Tua palavra diz, Deus, que a Tua glória veio naquele lugar.
E os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, Senhor, tamanha a sua glória, e a nuvem tomou conta do santuário, Senhor. Oh Deus, às vezes nós queremos ver muita fumaça, muita manifestação, Senhor, e nos esquecemos daquele que está lá no meio da nuvem, aquele que está lá no meio da glória, Senhor, na glória inacessível, Pai. Senhor, não somos dignos, Pai, que o Senhor manifeste a Tua glória em nós, mas pela Tua misericórdia, Deus, pela Tua misericórdia, Senhor, o Senhor nos alcançou, nos perdoou. E o que eu te peço, Deus, é que o Senhor estabeleça em primeiro lugar a Tua ordem na nossa vida. Estabelece ordem no caos do meu irmão. Deus, talvez o caos, a desordem, Pai, seja uma desordem na sua saúde, Pai. Em que ele já não vê mais esperança, Deus. Onde todos os exames, Pai, só dizem o contrário, Senhor. Deus, por onde o Senhor Jesus passava, o Senhor estabelecia a ordem na saúde do povo. A Tua palavra diz, Deus, que aqueles e todos os que se aproximavam de Ti, o Senhor os curava, Jesus. Por isso eu quero te pedir sobre a vida do meu irmão, Pai, nessa noite. Que o Senhor comece a curar ele também, Senhor. Comece a curar a sua mente. Comece a curar, Senhor Deus, o seu coração. Comece a curar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade, dor, Pai. Que a dor cesse, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Pai, cura, Senhor Deus, dos problemas mentais, emocionais, Senhor. Ô Senhor, do pensamento depressivo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor pode fazer, Pai. Eu não posso. Eu não sei o que cada um aqui está vivendo. Eu não sei o que cada um aqui está passando, Pai, mas o Senhor está lá dentro do quarto. Porque o Senhor habita no nosso meio. O Senhor habita entre nós, Senhor. O Senhor sabe da frustração, da dor, do choro, da impotência. O Senhor conhece, Pai, os momentos em que o meu irmão clama por Ti, os momentos em que o meu irmão duvida, os momentos, Senhor Deus, em que o meu irmão pensa que não tem mais jeito nem saída. O Senhor sabe, Deus. O que eu te peço, Deus, organiza as coisas para ele. Ajuda, Espírito Santo, ele a organizar. Ajuda, Espírito Santo, capacita, Senhor, o meu irmão a colocar a casa dele em ordem. E o Senhor vai gerar vida. O Senhor vai manifestar a sua glória. O Senhor vai manifestar o seu poder. O Senhor vai manifestar, Senhor Deus amado, a tua bondade na vida dele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, todos aqueles que te serviram, todos aqueles que colocaram no coração cumprir a tua vontade, Senhor, aqueles que desejaram ver o Senhor, meu Pai, o Senhor manifestou a sua bondade, e Deus, por onde eles iam, a tua bênção acompanhava, por onde eles iam, Senhor, as pessoas olhavam e viam, ele é abençoado por Deus. Alabassuri calabandarabassai. Alabassore calabandarabassubinai. Ô meu irmão, Deus quer fazer de ti uma bênção. Deus quer fazer da tua vida uma bênção. Deus quer fazer da minha vida uma bênção. Mas para isso Ele precisa manifestar a sua glória. Vamos cantar ao Senhor.